nós estamos muito felizes também. Eu já tinha combinado com a pastora Shirley algumas vezes de estar em Rude por uma razão ou outra. Às vezes as coisas acabaram não acontecendo muito bem para esse fim, né? Mas eu louvo ao Senhor porque tem sido muito interessante esse período da quarentena. Eu vejo que Deus, ele, em meio às nossas dificuldades, abre muitas oportunidades extraordinárias, né? Uma delas tem sido esse uso aí da tecnologia, né? Outro dia eu estava pregando numa igreja lá no Pará, lá no interior do Pará, né? E os irmãos e irmãs estavam muito felizes, porque às vezes se fosse para comprar uma passagem, para organizar uma estadia, ficaria muito caro, muito difícil, às vezes porque a gente está muito longe, né? E, Verdade. e era uma honra tão grande para eles essa coisa da presença da bispa pregando, que eu também me senti muito feliz, porque eu acho que algumas barreiras caíram e a gente pode explorar isso mais algum tempo. Eu acho que vai incorporar de alguma maneira na nossa vida. Mas também tem o Amém. outro lado, né? O outro lado de que o pessoal está sentindo também o cansaço, né? Dizem que nos Estados Unidos eles também estão em quarentena como a gente aqui, né? Não sei se eles estão obedecendo melhor do que a gente a quarentena, mas eles também estão em quarentena lá. E aí, outro dia, eu vi uma notícia dizendo que 3 em cada 4 cristãos já não estavam mais assistindo muitos cultos online. Então, existe também aquele fastio da tecnologia, né? Às vezes ela cansa a gente um pouco, e a gente entrou num ativismo em algumas oportunidades, eu tenho dito para as pessoas, cuidado com o ativismo da tecnologia, porque ele também cansa tanto quanto o ativismo físico, né? E Verdade. faltando um abraço, faltando a saudade, algumas coisas vão doendo em nós. E eu acho que se tem uma coisa que eu já gostaria de deixar para as irmãs mantenha seu coração aberto aos seus próprios sentimentos nesse período. E mesmo depois que a gente passar de vez por essa etapa da pandemia e tentar voltar a esse novo normal que todo mundo está falando aí, muitas emoções que estão hoje represadas dentro de nós podem vir a fluir, né? Talvez a gente tenha ansiedade, talvez a gente tenha um pouquinho de angústia, talvez na hora que a gente sair de fato para a rua, para o trabalho, para o cotidiano da gente, nas nossas atividades, a gente vai se sentir um pouco deslocada e a gente vai precisar reaprender algumas coisas, né? Então, mantenha suas opções abertas aí e não se sinta em desespero se a coisa ficar um pouco confusa, né? Eu disse para os meus pastores e pastoras aqui, por exemplo, que a gente, depois que terminar esse período e os cultos nas igrejas voltarem mais ou menos à normalidade, porque a minha região é muito grande, como vocês sabem, são 4 estados, então tem cidades onde as igrejas abriram, tem cidade onde as igrejas não abriram. Tem cidade onde abriu e tornou a fechar, tem lugar que não abriu ainda. E aí eu disse para ele, a gente está vivendo muitos lutos, a gente já perdeu bastante pessoas aqui, né? Parentes, amigos. Graças a Deus do corpo pastoral não perdemos ninguém, mas perdemos parentes de pastores. E a gente às vezes não pode nem chorar direito ainda essas perdas, né? Então eu disse para ele que Verdade. na hora que a igreja voltar e a gente tiver a oportunidade de fazer alguma concentração, nós vamos pegar o nosso ritual e vamos fazer um culto da memória, porque nós temos que chorar algumas perdas nesse tempo que ainda não choramos como igreja adequadamente, né? A gente chora no individual, mas a gente tem que se abraçar para esse show. E pensando no Verdade. tema que vocês colocaram para mim, que era esses milagres aí na quarentena, eu queria falar um pouco sobre isso e pensei em alguma situação bíblica que talvez nos ajudasse a perceber esses milagres quando eles vão acontecendo, porque às vezes quando a gente está dentro do processo, a gente não enxerga, né? A gente está Verdade. vivendo e a gente não percebe. A gente às vezes só vai conseguir depois quando a gente para avaliar, ver a ação de Deus. Às vezes Deus está agindo hoje, agora, exatamente aqui, mas eu não estou conseguindo ver porque não é falta de fé nem nada, é que eu estou simplesmente imersa na situação, né? Então, quando eu pego a história de alguém da Bíblia para eu ler, eu sempre penso que Deus colocou essas pessoas na Bíblia porque elas são mais parecidas comigo do que eu gostaria de admitir. As qualidades delas são as minhas, os pecados delas são os meus. E quando eu olho para o que Deus ensinou para elas, eu também vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Amém? Amém.
Então, eu quero pedir a vocês para a gente abrir nossas Bíblias lá no livro de Neemias, no capítulo 3. E aí eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta, porque eu vou fazer, como diziam meus professores na Faculdade de Teologia, um sermão expositivo, né? Um sermão textual. Nós vamos brincar um pouquinho aqui com a leitura bíblica, vamos seguindo os versículos e vamos trabalhando com eles assim. Nós vamos começar no versículo 1 mesmo e vamos ler até o 9. E eu quero destacar nesse texto processos de reconstrução, que eu acho que a nossa vida, a nossa igreja, as nossas comunidades estão passando por esse processo agora, né? E vão continuar passando por um bom tempo ainda. E essa experiência de Neemias aqui, eu acho ela muito rica, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Neemias, capítulo 3, de 1 a 10. De 1 a 9. Amém? Encontraram? Podemos ler? Podemos. Então tá. Porque de vez em quando os livros somem na Bíblia aí, né? A gente não acha de jeito nenhum. Tem que dar mais um tempinho. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele, trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, Zacur, filho de Inri. Os filhos de Azenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezebabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Banaá, que fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoítas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, de Beonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Ararias, um dos ouribes, e ao lado deles, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado desses, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. E assim o texto vai seguindo mais ou menos essa estrutura até o seu final. E aí, quando a gente lê esse texto, o pessoal pensa assim, meu Deus do céu, o que a bispa vai falar aqui? Porque só tem coisa de construção e nós somos mulheres, e eu acho que... Eu conheci algumas pedreiras, mas eu não sei se tem uma mulher pedreira aí no meio, não, né? Acho que não. Mas esse texto ele é muito inspirativo para mim, porque eu gosto muito de Neemias. Quase todo mundo, quando vai estudar sobre liderança e vai estudar liderança na Bíblia, não escapa de estudar Neemias, né? Ele é um livro que começa com um diagnóstico difícil. Por isso que eu acho que tem algumas coisas nele aqui que parecem, eu vou dizer assim, emocionalmente, espiritualmente, estruturalmente, tem muitas coisas do livro de Neemias que parecem com a nossa vida hoje, né? Ele estava vivendo a vida dele no palácio, tudo normal, quando de repente alguém chegou e disse para ele, tem uma pandemia em Jerusalém, né? Os muros estão queimados, as cidades estão destruídas, as casas caídas, o templo, não dá para reunir no templo, não dá para ficar no templo, né? E o texto diz que Neemias sentou-se, lamentou e chorou por alguns dias. Depois ele se levantou e tomou algumas atitudes, né? Então eu acho que a reação de Neemias, ela é dramática e ela reforça para a gente a gravidade daquele momento, porque a sensação que a gente tem quando lê o texto é que Neemias reagiu como as pessoas reagiam na cultura dos judeus quando alguém morria. Então, a gente vê uma reação parecida quando Jó recebe aquelas notícias todas dos seus servos, né? Ele senta, fica em silêncio,
os seus amigos chegam para visitá-lo, para consolá-lo, e os seus amigos também sentam e choram com ele por alguns dias e ninguém diz nada. Então, esse é o ritual também do luto. A gente vê que é um momento de muita dor que Neemias está vivendo por causa da sua cidade e por causa da sua situação. Ele está no exílio, né? Ele não tem WhatsApp, ele não tem Google Meet para reunir com os amigos, então as notícias demoram a chegar. E talvez pela falta de notícias, ele pensava que as coisas estivessem melhores. Quando ele descobre que existe uma situação de muita miséria, de muita dor, de muita dificuldade, ele então lamenta, né? E lamenta de verdade, de um jeito que o pessoal consegue ver que aquilo o chocou, porque ele usa o ritual do luto, né? Para expressar essa dor que ele está vivendo. Então, é muito importante a gente começar pelo reconhecimento de que nesse período que a gente está vivendo, as nossas emoções, elas são como se de um luto coletivo, né? Eu não sei vocês, mas assim, quando começou a pandemia, parecia uma coisa um pouco distante, né? Morreram não sei quantos na Europa, morreram não sei quantos na Itália, mas aquilo não estava assim atingindo a gente, eu digo de um jeito como quando começou a aproximar. Então, eu oro e orava pelos outros países desde que eu recebia notícias, mas era um negócio assim, um pouco ainda longe de mim, né? Quando começou aqui no Brasil, a gente foi tomando pé da situação, orando, umas pessoas enfermas aqui e ali, e de repente começou a morrer um monte de gente que você conhece, né? E aí você não pode ir lá, você não pode viver aquela situação de perto. Uma das primeiras pessoas que eu tive notícia que faleceu nesse período, nem foi do Covid, mas a gente já estava na quarentena, né? Foi um pastor meu aqui no Oitava. E eu não pude ir lá fazer o velório dele, né? Um sujeito que trabalhou comigo nesses 3 anos aqui, de perto, que era o pastor Nazareno. Depois veio a notícia do falecimento do seu Adip, né? A igreja teve com ele um relacionamento longo de muito tempo na produção dos materiais, e o seu Adip foi meu primeiro empregador aí em São Paulo. O primeiro emprego que eu tive em São Paulo foi com ele. Então, tudo isso me abalou, né? E eu fiquei sentindo todas aquelas emoções. Eu já tenho comentado em alguns lugares, mas eu, depois que assumi o episcopado, tive a oportunidade de fazer terapia, né? E tenho feito, porque eu preciso desse espaço, ele é muito bom para mim. E aí, conversando com a minha terapeuta sobre essa coisa, eu falei com ela assim, tem uns dias que eu não consigo trabalhar, tem uns dias que às vezes eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia, tem uns dias que eu estou travada. Parece que eu tenho as coisas para fazer e eu não consigo fazer. Eu tenho que entregar o texto. A voz missionária mesmo atrasei, aí um bocado bom. Tem hora que eu até perdi de vista, né? O texto aí a Amélia me escreveu. Você não mandou o texto aí? Não, mas eu pensei que eu já tinha mandado. Não, mas você não mandou, né? E aí eu falei para minha terapeuta, eu não estou dando conta, o que eu vou fazer? Aí ela falou para mim assim, você está de luto. Aí eu falei, mas nenhum parente meu morreu, né? Ninguém de perto. Ela disse assim, nós estamos vivendo um luto coletivo e nós não estamos acostumados a viver um luto coletivo, né? Então, isso é uma coisa que vai doer na gente, a gente não sabe como lidar e a gente não tem ninguém que esteja bem. Todo mundo tá passando algum tipo de mal-estar, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a gente não está bem, né? E aí, naquele dia, eu chorei, aquele choro que estava guardado um bocado dentro de mim, dei uma desabafada e o negócio começou a andar. E depois você vai se reconhecendo. Então, há dias que não anda mesmo. E nesses dias que não anda, eu vou assistir vídeo de cachorrinho no Facebook, sabe? Vou assistir série na Netflix, vou ler um livro da Brené Brown ou vou dormir. Porque eu sei que não adianta eu querer fazer além das minhas forças, né? Mas nos dias que eu estou bem, então eu me entrego para aquilo que é a minha tarefa. E essa é uma dificuldade, Neemias viveu isso. Então, sem o choro profundo, não dá como a gente levantar depois. Porque a gente tem que admitir que alguma coisa não está bem. E isso não é falta de fé. Isso é um diagnóstico. Né? Então, Neemias fez um diagnóstico. O negócio não está bom. O que eu vou fazer? Né? Preciso chorar primeiro e trabalhar depois. E depois de algum tempo de preparo, Neemias decide liderar o povo na reconstrução de Jerusalém. Nós não temos clareza aqui no texto bíblico, parece que ele saiu no outro dia, mas a verdade é que os estudiosos dizem para a gente que ele levou alguns anos nessa preparação.
alguns anos para juntar material, alguns anos para preparar a estratégia da reconstrução. E, finalmente, no capítulo 3, ele dá início, né, a esse processo. Né? Ele dá início a esse processo, que é onde a gente chegou. E aí, no capítulo 3, versículo 1, esse texto, então, eu queria apontar para vocês nele alguns princípios para a nossa reconstrução, né? Alguns princípios para a gente ver os milagres de Deus que já estão acontecendo, mas que vão seguir acontecendo na nossa vida daqui para frente. Amém? São princípios que eu quero que você guarde aí para a sua vida, né? O primeiro princípio é o princípio da disposição. Esse é o primeiro princípio, é o princípio da disposição. A Bíblia usa muito essa palavra, dispôs-se fulano, né? E às vezes a disposição ela tem que ser direcionada, porque Jonas se dispôs, mas para fugir. Então, por favor, não se disponha para fugir, né? Mas você precisa de disposição. Né? A disposição é uma atitude, né? Que na Bíblia é simbolizada por algumas expressões. Então, quando diz aqui, por exemplo, então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou. Então, significa que não é que ele estava sentado, literalmente, mas esse se levantar é assim, se colocou numa posição, né? Assumiu, não é isso? Teve disposição. Então, uma pessoa sem disposição é uma pessoa que não entendeu ainda a profundidade da tarefa dela, né? Por que a gente tem pessoas na igreja que levantam, mas dá 2 minutos já desistiu? Né? Porque ele está no impulso. Eu não estou falando de impulso, eu estou falando de disposição. Dispor-se é pensar sobre aquilo que está diante de você como desafio e assumir uma atitude, porque o serviço é grande, não vai dar para acabar fácil e não vai ser mole, e frequentemente você vai ter que lembrar-se que você se levantou para aquela situação. Né? Um dia alguém me perguntou assim, você já pensou em desistir do seu chamado? E aí eu me lembrei de um pastor meu que um dia a gente estava conversando sobre isso e ele falou assim, alguém disse para mim, você já pensou em desistir do seu chamado? E aí ele fala assim, toda segunda-feira de manhã. Né? Porque às vezes eu lido no domingo com tanto problema que na segunda-feira, na igreja, as coisas sempre precipitam no domingo, né? E às vezes eu prego, aí alguém não gostou muito da pregação, vai brigar comigo depois do culto, que eu não devia ter falado, que eu falei. Aí eu vou para casa arrasada, achando que eu não entendi direito o que Deus falou, que eu dei o recado errado, que a igreja não me ama. Toda segunda-feira me dá uma vontade de desistir. Mas aí eu lembro, né? Eu lembro e aí eu me disponho outra vez, né, para aquelas situações. E aí eu disse para ele assim, sabe que agora eu vou usar essa história quando alguém me perguntar. Eu também, às vezes, tenho vontade de desistir na segunda-feira, mas às vezes eu tenho vontade de desistir no domingo antes da pregação, né? Porque eu penso, meu Deus, como que eu vou falar para as pessoas sobre fé, sobre esperança, né? Sobre ter ânimo, se eu estou aqui, às vezes, 10 minutos antes do culto, chorando aqui, meu Deus, eu não dou conta, não sei o que lá, né? Eu vou falar sobre família, e a minha família está cheia de problema. Eu vou falar sobre vida financeira equilibrada, já viu isso? Mas a minha está uma confusão, porque eu não estou conseguindo administrar muito bem. E aí eu me lembro de João Wesley, né? João Wesley queria servir a Deus, e diz o texto que ele faz, a história, né, da biografia dele, que ele faz uma viagem, e no meio dessa viagem dele, ele encontra um moço chamado Peter Boller, né? E aí ele pergunta para o Peter Boller assim, eu quero pregar sobre a fé, mas eu não tenho fé, né? Eu não sei crer, eu não sei se eu creio direito, eu não sei se do jeito que eu creio é o jeito certo de crer, né? E aí Peter Boller fala com ele assim, pregue sobre a fé até você ter fé. E depois, se tiver, você continua pregando, né? E a verdade é que a primeira pessoa que é objeto da nossa pregação deve ser a gente mesmo. A primeira pessoa que deve ser objeto da nossa leitura bíblica é a gente mesmo. Então, se a pregação não falar para mim, provavelmente ela não vai falar para os meus ouvintes. Se ela não me tocar, se ela não me confrontar, isso não me faz uma pessoa hipócrita de pregar sobre uma coisa que eu ainda não vivo, mas eu prego sobre alvos que são comuns a todos nós. E a disposição é isso. Você, para se dispor para servir ao Senhor, minha irmã, você não precisa ter tudo pronto, não é isso? Não tem que estar tudo resolvido dentro da sua cabeça, você não tem que ter todas as respostas, até porque você vai pirar se você tentar fazer isso, porque a vida é cheia de muitas reviravoltas. Mas Deus trabalha com disposição, né? Deus trabalha com disposição.
Então, as pessoas que se dispuseram a ser usadas pelo Senhor, Deus tratou com elas a partir daí. Elas foram aperfeiçoadas no caminho, elas foram capacitadas no caminho, elas foram fortalecidas no caminho, mas elas não tinham tudo pronto quando elas começaram. Moisés não tinha tudo pronto quando ele começou, Josué também não tinha. Não é? E frequentemente Deus vai fortalecendo eles ao longo da jornada, dizendo: seja forte e corajoso. Se Deus diz para ele, seja forte e corajoso, é porque ele estava com medo. Se ele fosse já corajoso, Deus não tinha falado aquilo. Deus falou porque ele tinha medo. E Deus, então, assegurou a ele: vai com medo mesmo, porque eu sou contigo. Porque a coragem é isso, é a gente vencer o nosso medo. Quem não tem medo não é corajoso. Quem não tem medo é doido, suicida. O medo faz parte da vida humana. Corajoso é quem coloca o seu medo no lugar certo e segue caminhando. Corajosa é essa mulher que, mesmo com as suas dificuldades, com as suas lutas, persiste. Por quê? Porque quando Deus coloca uma tarefa para ela, ela diz: eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso, mas eu tenho disposição. Então, essa é a primeira coisa. Então, essa reconstrução que eles viveram lá, concretamente, ela também é muito simbólica. Porque reconstruir dá bastante trabalho. Já fizeram reforma em casa? Tem hora que eu acho que construir uma casa dá menos trabalho do que reformar. Porque você, para reformar, você tem que lidar com o entulho e com a parede nova. Com aquilo que está lá, que tem que ser jogado fora, e com aquilo de novo que está brotando ao mesmo tempo. Então, você precisa lidar com o lixo, com o entulho, com os problemas estruturais imprevistos. Vocês gostam de assistir? Eu não sei por que não, mas as minhas filhas adoram assistir esses programas na televisão de compra e venda de imóveis. Irmãos à obra, não sei das quantas, E aí, o programa sempre tem um ritual, Tem um aqui que é lá no Canadá que acontece, que a mulher é responsável pela reforma, não tem uma vez que não aparece um cano que tem que trocar que não estava previsto, Uma hora é um mofo que aparece, as casas deles são engraçadas, dá uns mofos lá diferentes, e aí tem que achar outra saída para não estourar o orçamento, não é? Então, a disposição implica também lidar com problemas que a gente não previu, problemas estruturais, Adversários, tem gente que não quer que a construção aconteça na época de Neemias, tem gente que não está interessado na reconstrução da igreja, tem gente que não está interessada na reconstrução deste mundo, tem gente que não está interessada na reconstrução da política. Por quê? Porque as pessoas têm lucros, as pessoas têm ganhos com as situações, E eu tive um professor de sociologia que, ao estudar com a gente as dinâmicas das sociedades, ele sempre falava: se você quiser fazer diferença, você tem que perguntar a quem interessa a bagunça, porque alguém está ganhando com a bagunça. E você precisa descobrir quem são essas pessoas que ganham com a bagunça, porque são essas pessoas que vão impedir você de alcançar os seus objetivos. Você precisa desmascarar isso. E não é fácil. Então, quando o sacerdote se levantou, estava embutido que ele ia ter que lidar com todas essas coisas. Mas, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, porque reconstruir, como eu falei, dá sempre mais trabalho, mas tem o outro lado. Quem se levanta, quem tem disposição, é quem tem afeto, é quem tem valor, é quem tem princípios. E a gente, para viver segundo valores, segundo princípios, segundo afeto, a gente tem que pagar o preço. A gente sabe que isso vai exigir da gente alguma coisa a mais. Seria fácil ir para outra igreja, mas eu amo essa, então eu vou lutar para a reforma dela. Seria fácil ir para outra família, mas eu quero trabalhar com essa e lidar com essa. Seria fácil se a gente pudesse fazer como a Cláudia Ohana fez hoje, O cachorrinho está mordendo aqui o sofá, eu devolvo o cachorrinho. Mas isso não é o que faz a gente ser um ser humano completo. Se eu adotei o cachorrinho, eu sou responsável por ele. Agora eu vou ter que botar proteção nos móveis até o cachorrinho acabar de crescer, Porque senão eu nunca vou experimentar o que é ter uma vida com um animal de estimação. E os bichos são tão importantes no contexto da criação e da vida da gente quanto o ser humano. Eu acho que nós já superamos essas coisas, E já entendemos que toda criação tem valor, Todo animal sente dor, todo animal se comunica. Então, a criação hoje também faz parte integrante da nossa fé como metodistas, não é de menos, não é isso? E uma pessoa que tem disposição de maltratar um animal é uma pessoa que tem disposição de maltratar outra pessoa, Porque ela não dá valor a nenhum tipo de vida.
Então, é preciso ter disposição. A segunda coisa, depois da disposição, é a consagração. Olha aí no texto que diz que eles reconstruíram o portão e consagraram o portão. Tudo que você faz é sagrado, mesmo que não pareça. Fazer a comida para a família é sagrado. Trabalhar é sagrado. Né? Ter o descanso é sagrado. Dormir é sagrado. Fazer exercício físico é sagrado. Né? Por quê? Porque são coisas pelas quais a vida se manifesta e a vida é o dom mais sagrado que existe. Então, eles não estavam reconstruindo só a cidade, eles estavam fazendo coisas consagradas. Não é isso? Então, aquilo que você faz hoje, que parece uma coisa pequena, vai ecoar para a eternidade. Né? E isso tem a ver com consagração. Eu li um texto de um autor muito famoso, o C.S. Lewis, que ele fala que ele se converteu, né? E ele frequentava uma pequena comunidade. E aí ele diz assim, eu vou lá naquela igreja, os hinos são tudo, os irmãos não sabem cantar direito, né? A pregação, às vezes, não é aquele primor de literatura. E ele era um escritor, né? Escreveu aí as famosas Crônicas de Nárnia, né? Além de outros textos aí. Então, às vezes, para um escritor, chegar lá e ver aquele sermão meio mal falado do pastor, ou ver um hino meio mal cantado, talvez doesse um pouquinho na alma dele, já acostumado com coisas mais bem acabadas. E alguém disse para ele, por que você continua indo nessa igreja? 30 anos você vai nessa igreja com todas essas dificuldades, né? E ele disse assim, realmente, existem limites na minha comunidade de fé. Mas quando eu vejo a entrega, a paixão, o amor com que aqueles irmãos fazem todas as coisas, quando eu vejo a unidade, né, que eles procuram viver, e quando eu sou abençoado pela convivência com eles, os defeitos para mim se tornam menores. Né? E foi justamente o aprofundamento dessa minha vivência com essa comunidade de fé que me permitiu escrever coisas sobre Jesus que eu não teria se a minha comunidade não estivesse vivendo em consagração. Então, a consagração não é uma perfeição estética, não é uma perfeição da forma, uma perfeição da beleza, uma perfeição das coisas que são feitas, mas a consagração é a perfeição da intenção, né? E isso vai trazendo, logicamente, aprimoramento ao longo do tempo. Então, gente, nós precisamos entender que nós estamos mexendo com coisas sagradas. Né? Esse tempo nosso aí de quarentena, em que muitas de nós estamos tendo a oportunidade de estar com a nossa família numa intensidade maior, precisa ser um tempo de consagração. E quando eu falo isso de consagração, não é que eu vou ficar aqui transformando cada dia num culto dentro da minha casa, não. Mas a maneira como eu faço as coisas, eu torno as coisas impregnadas de Deus, né? Eu atraio Deus para dentro da minha casa, numa comida que eu faço, numa faxina que é feita, num momento de devocional, até num filme, né? Outro dia a gente se pegou aqui em casa assistindo um filme de comédia. Pensa um filme idiota, mas a gente estava rindo porque o filme era muito idiota, né? Mas já fazia tanto tempo que aí quando a gente foi dormir, eu falei com meu marido assim, já fazia tanto tempo que a gente não ria desse jeito juntos, né? Que aquilo se tornou uma memória afetiva que ficou para nós, é algo consagrado. Foi um momento de Deus, mesmo ninguém tendo falado de Deus explicitamente, porque estávamos juntos e usufruímos daquele momento. E ele nos trouxe unidade, né? E gerou uma memória. Nós sempre vamos nos lembrar que no meio dessa dificuldade houve uma noite que a gente riu igual uns doidos, né? Os vizinhos aqui deviam pensar que nós estávamos malucos aqui dentro de casa, né? Então, todo o serviço na cidade sagrada não precisava ser o serviço só do templo, mas todo o serviço na cidade de Jerusalém é um serviço sagrado. Né? Então, tudo que você faz no seu trabalho, na sua casa, porque você é uma serva do Senhor, tudo que você faz é consagrado. Há um toque de santidade nas coisas que você faz. E você precisa tornar isso intencional. Né? Uma flor que você coloca no local de trabalho e alguém é abençoado por aquela visão, uma palavra de elogio, são consagrações, né? Eles não estavam construindo um portão, gente, é isso que a gente tem que entender. Eles não estavam construindo um portão, cada um estava construindo um lugarzinho. Mas quando eles olhavam, eles estavam construindo a cidade, né? Então, nós não estamos edificando aqui só uma igreja, nós estamos
edificando aquela multidão que vai estar em pé diante do Pai e do Cordeiro lá e falando palavras de adoração ao Senhor naquele dia, conforme diz Apocalipse. É isso que nós estamos construindo, né? Então, essa é uma coisa que demanda consagração. Amém? A terceira coisa, olha lá que daqui a pouco eu vou gastar muito tempo aqui para passar meus princípios todos, que eu estou falando muito, né? A terceira coisa é a atenção aos processos. Porque se você quiser se levantar, ter disposição, se você quiser consagração, você vai ter que fazer as coisas direito. Porque um negócio é consagrado não significa que ele é feito de qualquer maneira. Então você precisa ter atenção aos processos. Eu observei que várias vezes nesse capítulo aqui, eles falaram uma coisa que parece óbvia, mas muitas vezes a gente perde de vista. Olha só, no versículo 3. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Aí depois chega lá na frente, eles repetem. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os ferrolhos e as trancas. Versículo 6. Depois lá na frente, eles voltam a repetir. Né? Versículo 13. Colocaram os portões no lugar, com os ferrolhos e as trancas. Toda hora eles repetem isso. Então, se existe uma repetição na Bíblia, é porque existe também uma intenção ali que nós devemos levar em conta, né? Então, cada repetição tem um efeito pedagógico, né? Ela quer nos ensinar alguma coisa. Você e eu precisamos ter atenção aos processos, né? Vocês já devem ter feito uma receita e a pessoa ensinando a receita falou assim, precisa obedecer a ordem, tem que colocar o ovo primeiro, depois a manteiga, depois... Se você trocar a ordem, a receita não vai dar certo. Aí você diz, vou botar tudo junto aqui, né? Que diferença vai fazer? No final vou ter que colocar mesmo ovo, por que eu não posso colocar agora? Aí você faz e a receita não dá certo. E aí você pergunta para a pessoa, eu fiz a receita, usei todos os ingredientes, por que não deu certo? E a pessoa vai dizer, mas você colocou o ovo primeiro, depois a manteiga, né? Então, há processos. E nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, a gente há que respeitar mais ainda os processos. A gente pensa que porque a gente está em casa, a gente não está cansando tanto, porque a gente não deslocou no trânsito, mas o olho da gente cansa com a tela. Nós precisamos descansar, né? A tecnologia exige da gente aqui mais performance, não é isso? Outro dia o ministro Gilmar Mendes estava participando de uma reunião online, e aí a reunião estendeu, ele estava cansado. Quando a reunião acabou, ele esqueceu de desligar o microfone e resolveu falar um palavrão, assim, para dar uma desestressada, né? E saiu. Não é isso? Porque agora não dá para despistar, porque tem um microfone que grava o que a gente quer e que os outros escutam e o que a gente não quer, né? E a gente, às vezes, não se respeita nisso, né? E aí, então, a gente estoura onde não era para estourar. Os nossos erros aparecem com mais evidência porque a gente não respeitou o processo. Eu não sei vocês, mas eu sou obrigada a admitir, eu não estou dormindo legal. Não estou dormindo bem. Costuma que às vezes eu deito, aí dá umas 3 horas da manhã eu acordo e vou até umas 6 horas da manhã sem dormir de novo. Aí quando dá umas 6h30, que já era a hora de eu estar começando a querer me despertar para o dia que começa, aí vem aquele sono, aí eu durmo, aí vou acordar 8h30. E aí eu já levanto desesperada, porque tem um tanto de coisa que eu tinha que fazer e meu dia fica todo badernado, não é isso? Mas às vezes a gente precisa dormir. Essa noite eu não dormi bem. Deu 2 horas da tarde hoje, eu falei, eu tô com muito sono, né? E à noite eu não vou pregar bem. Eu não devia, né? Mas eu vou dormir. E aí eu tava dormindo, e dormi bem umas 2 horas hoje, né? Porque às vezes a gente precisa atentar aos nossos processos internos. Qual é o tempo que a gente tem para olhar para dentro da gente mesmo? Nem tudo que a gente faz tem que ter um objetivo assim, né? Eu estou fazendo isso porque tem que dar algum resultado. Tem coisas que a gente tem que fazer para edificar a nossa alma, tem coisas que a gente tem que fazer porque é bom para a gente, porque pessoas que não estão bem não conseguem transmitir as coisas da maneira devida, estouram na hora errada. Então, a sua vida também precisa de processo. Você imagina, o que adianta colocar o portão sem viga? Tem que fazer a viga primeiro. É a viga que sustenta o portão. Tem que botar o portão em pé, para depois botar o ferrolho, porque não adianta eu botar o ferrolho, que é para segurar o portão, se o portão não está lá para ser segurado. Não é isso?
E a gente só bota tranca no portão depois que ele está em pé, que aí a gente vê se a distância está adequada para colocar a tranca. Tem processo, né? E muitas vezes a gente não está atento aos nossos processos. Nós vamos ter que chorar as pessoas que nós perdemos nesse tempo. Nós vamos ter que reconstruir a economia da nossa casa, a economia da nossa cidade. Não vai ser de um dia para o outro. Vamos ter que abrir mão de coisas que a gente estava acostumado para a gente poder reconstruir bem processos, né? Então, se a gente antecipar passos, se a gente trocar as coisas, se a gente tiver pressa demais, se a gente demorar muito, tudo isso pode fazer a construção desmoronar. A gente tem que prestar atenção aos processos que são necessários para nós e temos que ter conhecimento adequado do que a gente está fazendo e pedir orientação de Deus e obedecer a orientação recebida, né? Porque tem hora que Deus orienta e a gente não obedece, né? Isso aí é o problema. Mas tem uma outra coisa também, né? Um outro princípio que esse texto traz para a gente. Só recordando aqui rapidamente, eu falei disposição, consagração, atenção aos processos. Agora eu vou falar de parceria, que vem na sequência do texto. Olha lá. Ao lado dele, trabalharam fulano e fulano. Ao lado dele, trabalharam fulano e fulano. Ao lado dele. Então, o texto é cheio de descrições de parcerias que possibilitaram eu construir a minha parte e o outro construir a parte dele, né? Então, da mesma maneira que os processos são repetidos aqui nesse capítulo 3, existe também uma repetição da importância da parceria, né? Eu tenho falado para os meus pastores e pastoras que a gente vai ter uma tarefa depois, que é de atrair as pessoas outra vez para o templo. A gente está achando que na hora que a igreja reabrir, vai vir todo mundo dançando igual aqueles vídeos de internet que a gente está vendo aí. Eu, no primeiro dia que acabar a quarentena. Coisa nenhuma, sabe? Vamos parar de ilusão, porque eu acho que não vai ser assim. Gostaria que fosse, mas não me iludo. Por quê? Não sei vocês. Eu só falo de mim, né, gente? Vocês estão vendo aqui, eu não falo de ninguém, não. Eu só falo de mim. Eu fui no supermercado outro dia, né? E já tinha uns dias que eu não saía de casa. Os primeiros dias que eu fui da quarentena aqui, estava tudo vazio. Então, eu fiz uma compra grande e vim para casa. Aí as coisas acabaram. Aí eu saí, né? A primeira vez que eu saí para fazer compra, depois que a quarentena tinha começado, eu não me atentei para o dia do mês. E era dia 3 ou 4. Então, o povo tinha recebido os pagamentos naqueles dias. Eu fui num grande supermercado aqui de Brasília, né, um atacadão. Quando eu cheguei lá, o moço na porta medindo a minha temperatura. Eu nunca visualizei isso, né? Os outros medindo minha temperatura. Nunca aconteceu isso. Jogando álcool gel na minha mão, todo mundo esticando a mão para receber a rajada de álcool na mão. E aí, entra no supermercado. E aí, para todo lado está escrito, mantenha a distância, mantenha a distância, mantenha a distância, né? E eu de máscara, que eu não sei vocês, mas a máscara me impede os pensamentos, gente. Eu boto aquilo e parece que eu não consigo pensar. Para piorar, eu uso óculos. Aí eu fico ansiosa, aí eu respiro forte, aí o óculos embaça. E aí, né? Então eu já estava começando, eu já não estava mais, já estava confundindo tomate com cenoura, já estava confundindo ovo com lentilha, o negócio já estava zangado e eu estava doida para ir para casa, foi me dando uma sensação de calor, uma ansiedade dentro daquele mercado, e eu doida para ir embora, né? E aí botei as coisas tudo dentro do carrinho. Quando eu estou indo embora, passou um senhorzinho idoso por mim. E aí eu pensei, e se eu estiver contaminada, né? E passar para o idoso, porque eu não sei? E se ele estiver contaminado e ele passar para mim, que eu não sei? Meu Deus, esse tanto de gente aqui nesse supermercado, essas crianças, por que esse povo não vai embora? E foi me dando aquela aflição. E aí eu tentando sair com o carrinho, bati o carrinho no outro moço, né? E aí, quando eu bati o carrinho no carrinho do outro moço, eu já falei para ele assim, me desculpa, por favor. Aí ele olhou assim para mim, sabe aquelas pessoas zen que você encontra de vez em quando? Ele olhou para mim todo zen e disse para mim assim, calma, minha filha. Aí eu pensei, que eu sempre penso isso, a crente aqui sou eu, a pessoa de fé aqui sou eu, não era eu que devia estar aqui surtando, gente, não é? Eu não devia estar aqui nessa... E aí eu disse para ele assim, moço, eu acho que eu estou mais nervosa que todo mundo. Aí ele disse para mim assim, tá todo mundo nervoso, respira fundo, calma, né?
E aí, às vezes, dá até raiva da outra pessoa ser tão calma quando você está desesperado, porque ela mostra para você que você devia ser a pessoa equilibrada. Afinal, você é a pessoa de fé que está ali, não é? Então, eu voltei para casa, pensando muito sobre isso, pensando em como eu me senti e pensando que muita gente vai se sentir como eu. Talvez as pessoas não são doidas de sair falando igual eu saio, né? Eu fico sempre reprimindo a mim mesma, que eu não devia ficar contando todos os meus defeitos desse jeito, mas eu não consigo resolver esse problema. E aí eu conto mesmo. Mas o que acontece? A gente não consegue, irmãs, admitir as situações sozinha. O que eu quero dizer é que aquele moço foi meu parceiro. Ele me ajudou no momento de crise. Né? Eu acho que ele nem sabe o efeito que ele fez, porque eu já usei ele em umas 3 ou 4 pregações já. Né? Então, assim, a gente está, nesse momento que a gente for voltar à nossa vida normal, nós vamos ter medo uns dos outros. Né? Medo de fazer o mal e de sofrer o mal. Né? Eu li na internet, tem coisa que a gente não devia ler na internet, mas eu li na internet que pessoas com sangue A positivo dá mais problema com o coronavírus. Pronto, já fiquei complicada. Eu sou A, minhas 2 filhas são A, meu marido é O, mas aqui para ele que ele vai ficar viúvo e sem filho nessa altura do campeonato? De jeito nenhum, né? Então eu vou me cuidar, né? Porque eu não quero deixar ele viúvo, não é isso? Vai ter que me aguentar até o fim. Mas a gente precisa de parceria. Vocês estão rindo, mas vocês sabem que a coisa é séria, né? Vocês sabem que é sério. A gente precisa, né? A gente precisa entender que nós não vamos sair desse problema sozinhos. A gente precisa aprender com as outras pessoas, as lições que os outros países estão fazendo, solidariedade que é necessária, não é? Eu sei que aí na terceira deve ser a mesma coisa que a gente, mas aqui na oitava nós fizemos uma distribuição de alimentos que eu acho que a gente deve ter passado já de umas 25 ou 30 toneladas de comida distribuída. Uma quantidade que a gente não estaria fazendo talvez em épocas comuns, mas que agora a sociedade está buscando a igreja como parceira. Empresas e pessoas de recursos chegam nas nossas igrejas aqui na oitava e dizem assim, eu sei que vocês são uma igreja de confiança e eu quero deixar aqui. Um pastor me contou outro dia que um empresário da cidade deixou um cheque de 7 mil para ele na igreja, para eles comprarem comida para distribuir. Né? Olha aí a confiança da sociedade na gente, né? De que nós vamos usar esse recurso para aquilo que ele veio. Né? E o alimento está sendo distribuído, a coisa está sendo entregue. Então, gente, os judeus não podiam ter feito uma coisa tão grande como reconstruir uma cidade sem parceria, sem um construindo ao lado do outro, um animando o outro, fortalecendo o outro. Né? Isso é muito necessário. Sem dizer quem é mais importante, observe aqui as profissões. Tinha um sumo sacerdote construindo, tinha um perfumista, gente, tinha um perfumista construindo, vocês leram aqui? Um perfumista, um ourives construindo parede, não era só pedreiro, porque assim, o negócio era tão grave, a situação tão crítica, que pessoas sem especialidade foram chamadas, se dispuseram a aprender uma nova profissão, né? Para poder ajudar o povo na reconstrução. Fizeram os reparos, né? Gente de todo jeito aqui, governadores, moradores. A gente vai lendo aqui as profissões das pessoas, então todo mundo pode colaborar, cada uma com seu dom e com seu talento para aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Né? E às vezes nós vamos ter parceiros inesperados, pessoas que surgem na nossa vida, como aquele moço surgiu para mim no supermercado, né? Mas existe também um outro fator, e aí eu já estou quase terminando. O quinto ponto que eu quero deixar para vocês desse texto é o reconhecimento dos adversários. Eu já falei aqui no início, mas eu quero destacar que essa reforma teve muitos opositores, né? Se vocês forem para o capítulo 4 de Neemias, vocês vão ver que teve muita palavra de desânimo, pessoas que quiseram gerar dúvida, né? Pessoas que disseram que eles não iam conseguir, pessoas que colocaram obstáculos, pessoas que arrumaram situações. Nós não podemos ficar desatentos às pessoas que têm visões contrárias ao reino de Deus. E não podemos deixar que elas nos desviem do nosso propósito. Muitas vezes elas minam a nossa energia, muitas vezes elas jogam ao nosso rosto o nosso próprio pecado. Muitas vezes elas plantam dúvidas em nosso coração,
né? E às vezes isso acontece até no meio da própria igreja, porque quando a gente fala de adversário, a gente não está falando só de pessoas que são de fato más. Tem gente que se torna adversário porque tem medo. Ah, esse negócio vai mudar demais a igreja, vai ser outra situação, como é que eu vou lidar, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, às vezes o medo, às vezes a vergonha, o discipulado, ele é muito confrontador para a gente, em particular, porque às vezes a gente tem que lidar com o nosso pecado e aí, como é que a gente vai confessar isso? Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai assumir que a gente pecou? Porque é difícil, às vezes, aos olhos das outras pessoas, visualizarem a gente em certas posições, né? Outro dia, aliás, outro dia não, já faz uns anos, eu me lembro de ter feito uma partilha na igreja e no final do culto uma pessoa falou comigo assim, pastora, a senhora não devia ter falado aquilo que a senhora falou, né? Porque a senhora é a pastora da igreja, como que é isso? Que pastor tem problema? Às vezes hoje eu ainda falo essa questão da terapia, os outros falam assim, como é que pode uma bispa doida, né, que faz terapia? Vocês estão dando a sorte. Se eu não estivesse fazendo terapia, as doideiras iam ser pior ainda, não é isso? Então, assim, a gente tem que reconhecer que nós temos pessoas que não vão entender o que a gente está vivendo e vão atribuir coisas que não são verdadeiras. Então, por isso que é tão importante a parceria para ajudar a gente a vencer as adversidades, para ter pessoas que voltem a gente para o nosso centro. Espera aí, você não é isso que o outro está dizendo. Ou o inimigo até tem razão, então aproveita a crítica dele para você se mudar, mas não deixa o seu adversário te destruir. Não é? Então, há forças espirituais do mal e pessoas também que às vezes não estão compreendendo e que vão trazer para a gente dificuldade. Nesse tempo de quarentena, sou obrigada a dizer para vocês, a gente está com vergonha de pessoas aí que não estão se preocupando com as outras. Sério, gente, festa do corona, gente, no meio da pandemia, sair na rua sem máscara e ofender o profissional, o servidor que está ali trabalhando, essas pessoas são adversárias da saúde pública, gente. Nós não podemos passar pano para elas, não. Né? Porque elas não estão preocupadas com as outras. Não interessa se a máscara funciona ou não funciona tão eficazmente. O que está por trás dessas pessoas é uma despreocupação com o próximo. E é isso que está errado. Né? E a gente precisa dizer, da mesma maneira, pessoas também que colocam uma coisa superior à outra. Nós vamos ter que tentar caminhar juntos nas dificuldades que nós estamos tendo. Precisamos reconhecer. Se a gente subestimar a dificuldade, ou se a gente se achar acima das críticas, nós corremos o risco de cair. Nós temos que amar os nossos inimigos, mas não podemos subestimá-los. Né? Amar não é subestimar. Amar é não permitir a raiz de amargura, que vai atrapalhar o nosso serviço. Mas nós temos que reconhecer que existem situações que exigem de nós posturas diferentes. O que Neemias fez? Neemias colocou guarda, estabeleceu turnos de trabalho, animou o povo com palavras firmes, né? Lidou com os adversários. Ele cuidou para que o espírito dos judeus não se desfalecesse diante das ameaças. Então, a gente tem que manter viva a chama da nossa fé, mas não podemos ignorar que há adversários. E a última coisa, glória a Deus nas maiores alturas, né? Que eu quero compartilhar, é a clareza de propósito, que aparece aí quando Neemias ele fala, né? No final desse capítulo, eu não li o versículo não, mas lá no final desse capítulo ele usa as seguintes palavras: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. Então, Neemias falou essas palavras para os homens que estavam reconstruindo os muros. Eles não estavam reconstruindo a cidade para reconstruir um museu. Eles não estavam reconstruindo a cidade para fazer uma fortaleza. Eles não estavam construindo a cidade para fazer um monumento. Eles estavam construindo a cidade para a família deles. A igreja grande e forte não é para orgulho dos líderes, para a opulência dos líderes. A sua família, sendo uma família boa, uma família cheia da presença de Deus, não é para você ostentar orgulho. Né? A casa onde você mora não é para você mostrar para os outros que você tem muito dinheiro. Essas coisas são
para promover a vida e o cuidado das pessoas. A igreja existe não para ostentar número, mas para manter abertas as portas da salvação, para dar acesso às pessoas a Deus, para transformar a vida delas neste mundo e naquele que há de vir. Então é para gerar transformação e é para gerar salvação. Então a gente tem que lembrar isso, né? Que Neemias disse para eles: vocês estão lutando, mas é pelas mulheres, pelos filhos, pelos lares, pela casa de vocês, pelos seus irmãos. Vocês estão fazendo coisas para outras pessoas. Então, esse muro serve para guardar, para proteger, para dar acesso. Esse templo serve para a gente adorar juntos, para viver na comunidade, não é para mostrar para os outros que nós somos melhores, né? O tema da igreja metodista, né, esse ano é: discípulos e discípulas nos caminhos da missão vivem em unidade. A unidade é um propósito de Deus. Jesus orou para que nós fôssemos um, ele orou pela unidade, ele clamou por ela, né? Ele viveu essa unidade com os discípulos dele. A gente precisa também ter disposição de nos levantar para enfrentar as dificuldades. Precisamos nos consagrar e consagrar os nossos dons, serviços, talento, tempo. Nós temos que obedecer aos processos estabelecidos e necessários para o nosso alvo. Precisamos sair do nosso egoísmo e viver a unidade, desenvolver a parceria com outras pessoas, irmãos, irmãs, líderes do povo de Deus. Precisamos ter sabedoria para reconhecer e identificar os adversários. E às vezes esses adversários não são nem só pessoas, mas são sentimentos nossos, traumas nossos, histórias nossas do passado que se tornam obstáculos, né? Precisamos ter sabedoria para lidar com isso. E, por fim, precisamos entender o propósito do que fazemos, né? Um propósito que é eterno, que vai além de nós mesmos. E eu quero convidar vocês, minhas irmãs, a gente se colocar diante de Deus como pessoas que querem fazer parte da reconstrução da vida, né? A gente pode, então, olhar para essas coisas que Neemias viveu e perceber que Deus deu a eles muitos milagres antes deles acabarem a reconstrução. Deus protegeu, Deus proveu recurso, Deus trouxe todas essas pessoas para ajudar, né? Você tem tido pessoas para te ajudar? Você tem recebido palavras de conforto, de esperança? Né? Você tem visto a provisão de Deus numa hora de dificuldade? Alguém tem aparecido com a palavra, com o alimento, com o recurso? Você tem sabido aceitar a parceria dessas pessoas também para você ser abençoada? Né? Eu acho que são tesouros que esse capítulo 3 de Neemias trouxe para mim, e eu já ministrei essa palavra em alguns momentos aqui, particularmente quando as igrejas estavam passando por dificuldades, por algum racha, por alguma situação assim. E meditando sobre esse tema do milagre, né, que vocês colocaram para mim no início, eu me lembrei desse texto e eu achei que ele estava apropriado para também compartilhar aqui com vocês, porque ele sempre me enche muito de esperança quando eu leio, né? E eu quero dizer para vocês que eu acredito, né, que esse processo vai ser longo, e é por isso que a gente precisa ler esses textos bíblicos, né? Porque eles falam de uma história que durou muitos anos e às vezes a gente não se apercebeu muito. Mas eu quero também deixar uma frase do Stanley Jones, né? E um último texto, lá em Isaías 30, versículo 13, fala que a nossa força está em nos convertermos ao Senhor e em sossegarmos, né? Na tranquilidade, na confiança está a vossa salvação. Quero relembrar a vocês isso, né? De que, apesar de tudo aquilo que eu falei, a gente precisa, às vezes, respirar fundo, como diz a minha terapeuta, respira contando 4, solta contando 6, não desespere, né? Aprofunde esses conteúdos recebidos, mas continue na tranquilidade e no descanso do Senhor, que Deus dá o seu tempo para todas as coisas. E uma frasezinha do Stanley Jones sobre a importância da intencionalidade, que é uma palavra que eu trouxe para a minha vida. Eu quero ter intenção nas coisas para o negócio não desgringolar, né? E ele fala assim: algumas pessoas obtêm resultados, outras sofrem as consequências. Deus não quer que a gente sofra as consequências, Deus quer que a gente obtenha resultado. Então, para isso, que a gente possa tomar, né, hoje as lições de Neemias e do seu grupo, né, e saber que Deus está reconstruindo na nossa vida em cada crise que a gente passa, porque
como diz um outro autor que eu gosto muito, o milagre é a intervenção de Deus contra a tirania das circunstâncias. As circunstâncias são tiranas, mas a soberania de Deus provê milagres. Né? Que o Senhor abençoe a vocês aí. Amém? Que esse tempo tenha sido bom. Espero não ter falado muito bobagem, que eu de vez em quando começo a contar as histórias, gente, eu extrapolo, mas a gente está aqui para qualquer dúvida, tá bom?